Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos explorar um assunto essencial para entender a língua portuguesa, as classes gramaticais. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos lá! No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto que é o nosso arroz com feijão para quem quer se comunicar bem em português, as classes gramaticais. Elas são como os ingredientes de uma receita, cada uma com seu papel fundamental. Se entendermos como elas funcionam, podemos criar frases claras, corretas e com aquele toque especial, sabe? Imaginem só tentar fazer um brigadeiro sem saber para que serve o leite condensado ou o chocolate em pó? É a mesma coisa com a nossa língua. Dominar as classes gramaticais é essencial para escrever bem, falar com clareza e até mesmo para entender melhor os textos que lemos. Ao longo do programa, vamos desvendar os mistérios de cada classe gramatical, mostrando exemplos práticos e fáceis de entender. Vocês vão ver como é importante conhecer cada pedacinho da nossa língua. Então preparem o café, o caderno e a caneta, porque a aula já vai começar. Vamos começar nossa jornada pelas classes gramaticais, falando dos substantivos. Eles são os protagonistas da língua portuguesa, os responsáveis por dar nome a tudo que existe. Pessoas, lugares, objetos, sentimentos, a gente usa substantivos para tudo. Eles podem ser concretos, quando se referem a algo que podemos tocar, como mesa, livro, cachorro. Ou abstratos, quando nomeiam sentimentos, ideias e qualidades, como amor, liberdade, saudade, essa coisa tão nossa. Ao usarmos substantivos adequados, tornamos nossa comunicação mais precisa e interessante. Experimentem reparar como eles são importantes nas suas conversas do dia a dia. Se os substantivos são a base da nossa comunicação, os adjetivos são as cores que dão vida ao nosso discurso. Eles descrevem os substantivos, acrescentando qualidades, características e detalhes. Imaginem a diferença entre dizer café e café quentinho e cheiroso. O adjetivo nos permite quase sentir o aroma do café, não é mesmo? Os adjetivos também concordam em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, com os substantivos que acompanham. Por exemplo, dizemos menino bonito e menina bonita, livro interessante e livros interessantes. Usar adjetivos de forma criativa e precisa enriquece nossa escrita e fala, tornando-as mais vivas e interessantes. Os artigos podem parecer pequeninos, mas têm um papel importantíssimo na construção das frases. Eles antecedem os substantivos, definindo-os ou indefinindo-os. Os artigos definidos, o, a, os, as, indicam que estamos falando de algo específico, que já foi mencionado antes ou é de conhecimento geral. Por exemplo, o carro se refere a um carro específico, enquanto a casa indica uma casa em particular. Já os artigos indefinidos, uma, uns, umas, se referem a algo genérico, não específico. Por exemplo, um carro pode ser qualquer carro e uma casa pode ser qualquer casa. Dominar o uso dos artigos é fundamental para construir frases claras e evitar ambiguidades. Preste atenção na próxima vez que for ler um livro ou conversar com alguém. Seção 5. Pronomes. Substituindo para não repetir. Ninguém gosta de ouvir ou ler a mesma palavra repetidas vezes, não é mesmo? É aí que entram os pronomes. Eles são palavras que substituem os substantivos, evitando repetições e tornando a comunicação mais fluida, sem aquele blá blá blá. Existem diferentes tipos de pronomes, cada um com sua função. Pronomes pessoais: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Possessivos: meu, teu, seu, nosso, vosso, deles. Demonstrativos: este, esse, aquele, entre outros.
Usar pronomes de forma correta é essencial para evitar frases confusas e repetitivas. Seção 6. Verbos. A ação. Manda na comunicação. Os verbos são as palavras que expressam ações, estados ou fenômenos da natureza. Eles são o motor das nossas frases, indicando o que está acontecendo, quem está fazendo o quê e quando. Os verbos se flexionam em tempo, indicando o momento em que a ação ocorre. Presente, eu estudo. Passado, eu estudei. E futuro, eu estudarei. Sem verbos, nossas frases seriam estáticas e sem graça, como um churrasco sem linguiça. Preste atenção na próxima vez que for escrever ou falar e veja como os verbos dão vida à comunicação. Seção 7. Advérbios. Adicionando detalhes à ação. Os advérbios são como temperos que dão mais sabor às nossas frases. Eles modificam os verbos, adjetivos ou outros advérbios, acrescentando informações sobre modo, tempo, lugar, intensidade, entre outros. Por exemplo, podemos dizer, ele corre rapidamente. Modo, ela chegou ontem. Tempo, eles moram aqui. Lugar, estou muito feliz. Intensidade. Os advérbios enriquecem a comunicação, tornando-a mais precisa, expressiva e interessante. Use-os com criatividade para dar mais vida às suas frases. Seção 8. Preposições. Conectando ideias com precisão. As preposições são como pontes que ligam palavras e orações, estabelecendo relações de sentido entre elas. Elas podem indicar lugar, tempo, modo, causa, finalidade, entre outros. Exemplos de preposições comuns são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobe, sobre, trás. Usar as preposições corretas é fundamental para garantir a clareza e a precisão da comunicação. Preste atenção às relações de sentido que você quer estabelecer entre as palavras e escolha a preposição mais adequada. Seção 9. Conjunções. Unindo frases. Construindo sentidos. As conjunções são como elos que unem frases, orações ou termos da oração, estabelecendo relações de sentido entre eles. Elas são essenciais para construir frases mais complexas e expressar ideias de forma mais completa. As conjunções podem ser coordenativas, quando ligam orações independentes, como e, mas, porém, ou subordinativas, quando ligam uma oração principal a uma oração subordinada, como porque, embora, se, quando. Usar as conjunções corretas garante a coesão e a coerência textual, permitindo que o leitor ou ouvinte compreenda a relação entre as ideias apresentadas. Seção 10. Interjeições. Expressando emoções instantâneas. As interjeições são palavras ou expressões que exprimem emoções, sensações ou estados de espírito de forma imediata e espontânea. Elas são como explosões de sentimento que escapam da nossa boca. Exemplos de interjeições comuns são a, ó, ui, eba, puxa, nossa, que pena, cuidado, socorro. As interjeições dão mais vida e naturalidade à comunicação, expressando nossas emoções de forma autêntica. Use-as com moderação para dar mais ênfase aos seus sentimentos. Seção 11. Dominando as classes gramaticais. Um passo a passo para a fluência. Para dominar as classes gramaticais e usá-las com maestria na comunicação, é importante seguir alguns passos. Primeiro, aprenda a identificar cada classe. Familiarize-se com as características de cada classe gramatical, como vimos ao longo do programa. Segundo, pratique a análise sintática. Analise frases e textos, identificando a classe gramatical de cada palavra. Terceiro, leia bastante. A leitura é fundamental para ampliar o vocabulário e internalizar as regras gramaticais. Quarto, escreva com frequência.
A prática da escrita ajuda a fixar o aprendizado e a desenvolver a fluência na comunicação. Quinto, consulte gramáticas e dicionários. Utilize essas ferramentas para tirar dúvidas e aprofundar seus conhecimentos. Por fim, seja paciente e persistente. Dominar as classes gramaticais leva tempo e dedicação, mas os resultados compensam o esforço. Seção 12. A classe gramatical faz a diferença? Vocês podem estar se perguntando, mas será que saber tudo isso sobre classes gramaticais faz tanta diferença assim? E a resposta é sim, com certeza. Dominar as classes gramaticais nos permite comunicar com clareza e precisão, sem enrolação. Ao usar as palavras corretas nos seus devidos lugares, evitamos ambiguidades e mal-entendidos. Também nos ajuda a escrever de forma correta e elegante, mostrando que a gente manda bem no português. O conhecimento gramatical nos ajuda a construir frases bem estruturadas, com pontuação adequada e concordância verbal e nominal impecáveis. Além disso, nos permite compreender textos com mais profundidade. Ao identificar as classes gramaticais, podemos analisar a estrutura das frases e entender melhor as relações de sentido entre as palavras. E, claro, amplia nosso vocabulário. Ao conhecer as diferentes classes de palavras, podemos buscar sinônimos, antônimos e palavras relacionadas, enriquecendo nosso vocabulário e tornando nossa comunicação mais rica e variada. Seção 13. Conclusão. Desvendando os segredos da língua portuguesa. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, mas a jornada pelo universo das classes gramaticais não termina por aqui. Continue explorando, praticando e desvendando os segredos da língua portuguesa. Até a próxima!